pela ordem aqui das nossas apresentações, né? A gente teria primeiro o trabalho do Vinícius Barreto. Vinícius, se você quiser já compartilhar com a gente a sua apresentação, eu agradeço. Ok. Vocês me avisam se está tudo ok? Só coloca em tela cheia, que ele não está em tela cheia. E agora? Agora sim. Posso começar? Por favor. Bom dia, eu sou Vinícius, escrevi esse artigo logo após me graduar, né, no começo desse ano. Agora eu sou mestrando da UFC, programa de pós-graduação, e também faço parte das assessorias técnicas Taramela e Quintal, coletivo Quintal aqui de Fortaleza, Ceará, né? Esse artigo tem como... Ele provém do meu trabalho de graduação, que tem uma parte de pesquisa considerável no seu meio para fundamentar um pouco das ações que foram feitas durante a elaboração do projeto, né? Aí o objetivo desse estudo, dessa pesquisa, é estudar e compreender essas experiências e programas de produção de moradia no Brasil e na América Latina, de certa forma, visando contribuir para essa discussão, né, e construção de uma política pública ou de uma prática, né, ligando a assessoria técnica e a autogestão na minha cidade, Fortaleza, com relação à produção habitacional, né? Isso com base, como diz aí, um pouco na minha prática, na minha inserção, né, na pesquisação, como assessor técnico na ocupação Carlos Marighella, né? E em um cenário no qual se observa Fortaleza, né? Esses são os mapas de Fortaleza, como outras metrópoles e capitais do Brasil, ela se insere numa produção habitacional desde antes do BNH, pelos institutos de aposentadoria e pela Fundação Casa Popular. Entretanto, como é uma cidade não tão centralizada, né, não é Rio nem São Paulo, está no Nordeste, teve seu desenvolvimento maior a partir da década de 90, foi uma produção habitacional muito mitigada, muito pouca com relação à Fundação Casa Popular e institutos de aposentadoria. E quando se fala em relação ao BNH e à produção pós-BNH, depois, né, Minha Casa Minha Vida, é uma produção, já que tem muitos estudos sobre isso, uma produção mais periferizada, né, os grandes conjuntos habitacionais localizados na periferia da cidade, né, com pouca qualidade de infraestrutura enfim, um grande volume de casas e uma produção pouco direcionada para a população de 0 a 3 salários mínimos, que é onde a maior parte do déficit habitacional se concentra, né? Esse mapa à direita é mais um mapa de localização só para contextualizar onde fica a ocupação que trabalhamos, mas esse artigo vai focar no estudo teórico em relação à fundamentação dessa prática, né? Que é uma reunião de estudos de experiências. Né? Para fundamentar a autogestão, ela tem seus primeiros registros, né, oficiais com relação à prática de construção civil, à organização comunitária nas experiências jugoslávias. Tem poucos estudos sobre isso, né? E esse autor, o Bayat, ele fala de algumas dessas experiências, da experiência de autogestão e dessas 4 categorias de experiência de autoatuação na autogestão, né? E uma delas é essa possibilidade de aplicação de trabalho com a autogestão em condições normais na periferia do capitalismo, né? Que julgo que é onde o Brasil e Fortaleza se inserem, né? Num capitalismo periférico, num capitalismo dependente, né? Muito associado ao Estado e ao setor privado. Então, aqui no Brasil, assim como também no mundo, a autogestão ela se desenvolve um pouco alinhada com princípios socialistas e com a organização operária, né? Desse período do início do século XIX, né? E no contexto brasileiro ele ocorre também alinhado com essa organização operária, principalmente ligada aos comitês populares democráticos, né? Enfim, e ela consiste basicamente, bem simplificadamente, na não dissociação e sim integração do processo de trabalho de todo o meio
com relação ao produto final, né? Com relação à metodologia do estudo, eu usei 7 pontos, né, de uma matriz metodológica para avaliação dos estudos de caso. Aqui estão todos os estudos de caso que eu realizei, mas para esse artigo selecionei os principais, né, os 4 primeiros, até a experiência de Buenos Aires, que são os mais ideais e que possibilitam realizar o maior balanço e reflexões das experiências, né? Primeiramente, vou passar rápido, né, não é muito foco, mas a experiência do Uruguai da Lei de Vivendas é bem conhecida, né, muito divulgada, porque é a primeira, mais antiga, né, o primeiro caso na América Latina, e o mais ideal, né, foi uma lei nacional criada em 68, devido a experiências realizadas já inicialmente em 66, e aí tem toda uma estruturação nacional em torno dessa experiência de produção por cooperativa e autogestão da moradia, né? Tem um Ministério, né, da Vivenda e Ordenamento Territorial do Meio Ambiente, que ele coloca em prática essa política através de um banco habitacional uruguaio, um pouco parecido com o BNH, ligado ao sistema financeiro, e por meio de um Fundo Nacional de Vivenda, que é alimentado por esse imposto de retribuições pessoais, né? Nessa lei, ela permite uma série de coisas organizativas, né? Assim, ela permite que as cooperativas, associações se organizem em âmbito nacional, e aí que nasce a FUCVAM, né? Que é o principal ente da produção habitacional do Uruguai, e um ente federal. Então, é uma organização que organiza muito politicamente, é muito fundamental lá no contexto para debater de igual para igual e bater de frente com o Estado e com o mercado imobiliário na realização desses empreendimentos, né, de famílias. Aí as cooperativas de ajuda mútua são geralmente associadas de 10 a 200 famílias no máximo, e tem essas 3 categorias que eu tento representar em todos os estudos de caso, né, que é como foi desempenhada a assessoria, com esses institutos de assessoria técnica, né, que são separados, mas se associam durante a obra à FUCVAM, e são responsáveis por assessoria não só de arquitetura, como de direito, organização social e tudo. A obtenção da terra, que é por meio de um fundo de terras, uma organização pública mesmo, com essa finalidade de facilitar o acesso à terra, né, porque a terra é uma das grandes questões até hoje. E a construção, que se dá por meio do mutirão extremamente politizado, lá tem uma grande organização política, né, enfim, um grande esquema organizacional pré-obra e durante a obra e pós-obra, e também a especialização da mão de obra durante esse processo, né? Utilização de materiais locais, como esse tijolo, técnicas de fabricação em loco para facilitar, né? Como painéis de alvenaria, né? Cobertura. E essa experiência foi muito importante para o desenvolvimento de outras experiências estudadas, né? Como o do FUNAPS comunitário, que o Guilherme Coelho trouxe no começo da década de 80, muito conhecido também, e o FUNAPS comunitário é uma política feita já no âmbito brasileiro, no âmbito municipal, no governo da Erundina, né, num âmbito de redemocratização, que não tinha ainda uma política verdadeiramente estruturada nacionalmente de massa, como era o BNH, como foi Minha Casa Minha Vida, estava um período entre, né, ainda entendendo como era a organização do país, e aí conseguiu-se destinar uma parte de recurso desse programa, que era o FUNAPS, para uma parte de constituição de moradia por mutirão e associação junto com um grupo de moradores, né, que foi o FUNAPS comunitário. Aí esse FUNAPS comunitário aprendeu muito da organização, do repasse de recursos, né, e da politização do processo com as experiências uruguaias, né? É uma organização parecida, de 20 a 200 famílias. Ele se dava por meio da Secretaria de Habitação, associado com a prefeitura, né? No qual, geralmente, havia o repasse de terra, havia a doação de terras, né? Em alguns cenários, a organização, a assessoria e as associações se organizavam para conquista da terra, por algum motivo, ou o próprio financiamento, e eles recebiam financiamento para a construção, né? Por mutirão e com mão de obra especializada, né? O diferencial das obras do FUNAPS aqui no Brasil é que ela começa a introduzir o processo participativo de projeto, que não está muito presente no Uruguai, apesar de toda a formação política obra, pré-projeto, né, uma coisa que consolida até um pouco a associação depois da obra, não permite a dissolução dela. Aqui no Brasil tem muitas experiências da usina e de outras assessorias durante o FUNAPS que
traz a participação popular para o projeto em si, né? Um pouco depois, ainda no Recorte de São Paulo, na década de 90, tem algumas políticas mais soltas relacionadas à CDHU, que é uma produção de moradia, né, relacionada na escala do Estado, relacionada a um programa específico e outras ramificações, no qual tinha um pouco a estrutura parecida, né? A CDHU operava junto com a prefeitura, associação com as prefeituras locais da capital de São Paulo e das cidades da região metropolitana. Geralmente, a terra era obtida por meio de doação da própria CDHU ou de negociação com as prefeituras locais, né? E aí mesmo o esquema das associações receberem a organização, financiamento, escolherem sua locação com relação à terra e a contratação de assessoria, juntamente com a contratação de mutirão, compra de materiais, compra de ferramentas, locação de equipamentos, tudo isso auxiliado pelo poder público com esse financiamento ao longo de tanto FUNAPS como CDHU, ao longo de, se não me engano, 144 meses, né? Dá 12 anos diluído. E aí, tanto São Paulo como Uruguai tinha essa política de não comprometer mais de 20% da renda das famílias, né? Porque eram famílias de muito baixa renda. Um pouco mais à frente, tem-se a experiência de Ipatinga, que é um pouco concomitante com o FUNAPS São Paulo, e a experiência de Ipatinga, que é essa à direita, é mais uma experiência um pouco difusa, se dava sua organização institucional por meio de muito do momento da gestão, do momento das articulações políticas. Então, a Prefeitura Municipal de Ipatinga era um dos principais agentes, porque era um agente que tinha vontade política de fazer acontecer, né? Tinha uma grande organização dos moradores, da Associação de Moradores de Ipatinga, né? Da Associação de Habitação de Ipatinga. E aí, com essa pressão um pouco dos moradores e a vontade política da Prefeitura Municipal, que na época eu acho que tinha acabado de ser eleita do Partido dos Trabalhadores, tentaram se articular um arranjo institucional momentâneo, no qual a prefeitura inicialmente financiou bastante coisa, deu terreno, depois ela não tinha tanto recurso, buscou conciliar um pouco, né? Financiar metade, depois financiar por meio dos moradores a outra metade. Um pouco mais à frente, ela começou a se associar com outras instituições, como a Caixa Econômica e empresas privadas. Então, foi uma coisa que o arranjo foi mudando um pouco, né? Mas foi um cenário de que foi conseguindo se mostrar nas primeiras experiências, que tinha autogestão, depois foi um pouco seguindo para o regime de cogestão e até um pouco associação com pequenas empreiteiras para a realização das obras. Foi um regime que se conquistou alguma independência e que se confirmou, né, a potência da organização popular perante o orçamento público e a organização política da Prefeitura Municipal, né? Uma questão interessante desse caso, que reverbera para o caso de BH, ao lado aqui, é que as assessorias técnicas não tinham assessoria técnica local, então foi muito construído um pouco, às vezes entrando em contato com a assessoria da usina, pedindo algumas opiniões, contratando outra assessoria de São Paulo, e aí teve alguns desentendimentos internos lá, em Ipatinga, em BH, e eles procuraram mais técnicos locais, né, para tocar o processo. Mas Ipatinga foi uma grande conquista com relação a essas frentes de trabalho remunerado na semana, que eles conseguiram remunerar os trabalhadores durante a semana e formar esses trabalhadores para trabalhar na construção civil. Isso reverbera na organização de BH, à esquerda, também com essas mesmas frentes, só que a articulação institucional ela se dá por meio de um orçamento participativo, no qual as associações e os movimentos tinham muita organização e pressão direta, e eles conseguiam uma boa porcentagem desse orçamento e, por consequência, uma boa representação no Fundo Municipal de Habitação, e aí eles conseguiam um bom orçamento para financiamento da terra, da assessoria e da construção por meio de mutirão nessas frentes, né? Eles conseguiram tanta mobilização que depois de 2 anos dessa prática, eles separaram o orçamento para habitação do orçamento geral, porque a galera estava conquistando muita porcentagem do orçamento geral do município. E aí tem o caso que na pesquisa do trabalho de conclusão eu me atenho mais, que é o da Lei 341, no caso da cidade de Buenos Aires, na Argentina, né, que é uma cidade que concentra a maior parte da população da Argentina, a maior parte dos recursos econômicos, e essa articulação, esse programa de autogestão para a vivenda, né, e a articulação com cooperativas e assessoria, ela se dá de maneira municipal, né? Tem uma legislação de regulamentação
da autogestão, regulação da própria prática de assessoria e de repasse de recursos. Então, se cria um programa por meio de um instituto de vivendas, esse programa repassa recursos para as cooperativas e elas gerem esse recurso para a compra de terrenos, contratação de assessoria e construção, né, do canteiro de obras, né? O importante dizer é que a compra dos terrenos no âmbito de Buenos Aires, ela se dava por meio de mercado formal. E aí tem um pouco de uma contradição, né, de uma questão chave desse programa, que era, ele dava muita autonomia às famílias e às cooperativas, né? Mas, entretanto, com relação à compra do terreno, mas, entretanto, obviamente, era limitado porque o acesso era por meio do mercado formal, então elas eram limitadas às áreas que elas podiam custear, né? E, diferentemente do Uruguai, o caso da Argentina, eles não obrigavam e não tinham uma organização tão politizada para que houvesse a instauração de uma propriedade coletiva, né? Então, as cooperativas, no caso de Buenos Aires, tinham muito um caráter transitório, às vezes, de se formar para conseguir a realização das obras, a gestão do empreendimento, e depois de um tempo elas se dissolviam, né? Aqui é mais uma linha do tempo composta por esses processos, por os processos estudados, né? E essa linha da vida, mas acho que uma das maiores partes do trabalho é essa balança sobre essas reflexões em cima dessas experiências e um pouco do pensamento disso com relação ao contexto de Fortaleza, né? A reflexões para práticas futuras, né? Acho que é uma coisa que a gente está precisando refletir sobre a incorporação da assessoria técnica e desse tipo de produção de moradia, né? Aí, o João Marcos Lopes e a Sibeli Gizek, eles apontam, né, nesses estudos, tanto de São Paulo, Belo Horizonte, como Fortaleza, que eu não abordo muito, porque não acho tão ideal a prática de mutirões aqui, mas ele fala dessas três conquistas, né, que são novos processos de gestão e de fundo público, que isso é muito visível, principalmente no caso de BH, né, novos processos tecnológicos, procedimentos tecnológicos de canteiro de obra, racionalização de canteiro de obra, participação, um canteiro um pouco emancipatório, e até algumas pré-fabricações de painéis de alvenaria, de painéis até para a própria cobertura das habitações, e novas formas de prática política e social, né, um projeto formativo e capacitativo, né, principalmente nos casos brasileiros, que tem um pouco essa diferenciação, né, tanto na Argentina como no Uruguai, não se vê tanto essa participação social durante o processo de elaboração de projeto, durante pelo menos, né, um processo de escolha de materiais ou divisórias das casas, etc. Né? E aí, então, nessa parte, eu tento apontar algumas contradições que são inerentes da prática de assessoria, são inerentes de uma prática de campo, né? Quando a gente vai a campo, acho que, inevitavelmente, a gente entra em alguma contradição, né? Mas eu acho que é importante apontar para a gente pensar futuramente ou até agora em como intervir, em como inserir, como botar em prática essa produção de moradia, né? Seja ela por autogestão pura, por mutirão ou por contratação de terceiros, né? Uma autogestão de pequenas empreiteiras, de pequenas obras. E a primeira delas é essa inserção inevitável num capitalismo periférico, né? Num capitalismo independente e, de certa forma, associação com a propriedade privada, que não acontece obrigatoriamente no Uruguai nem na Argentina, que são duas realidades bem, apesar de latino-americanas, o mais próximo possível que a gente pode achar nossa, eles têm muitos pontos que são muito distantes daqui, né? Como esses contextos de implantação, o Uruguai é uma coisa muito estruturada, há muito tempo também, mas tem um amplo aparato, tem uma estrutura muito bem amarrada em termos nacionais, com a produção de moradia em vários eixos, tanto por mutirão, como melhorias por empreiteiro. Tem um leque muito grande de intervenções, urbanização, como as leis trabalhistas, né? Acho que esse é o principal fator também. Tanto o Uruguai como a Argentina, eles têm essa cultura latino-americana de se organizar em cooperativas. Então, a organização cooperativa, até em termos financeiros, né, e fiscais da organização em uma cooperativa, lá é muito estimulada. Então, qualquer obra, tanto de empreendimento como também de infraestrutura, às vezes, de construção de ruas, pavimentação, enfim, obras em termos gerais, elas são feitas muitas vezes por cooperativas tanto de moradores como também cooperativas de pequenos trabalhadores, né? E aí a tributação lá é um pouco diferente. Então isso permite uma organização maior nesses termos, né? E a cooperativa permite capacitação, permite
trabalho futuro depois das obras, né? Em outros empreendimentos por mutirão, por autogestão, né? Como frente de trabalho remunerado. Já no Brasil isso não acontece muito porque aqui a gente tem uma legislação que não permite tanto esse cooperativismo, né? Ela induz esse cooperativismo mais por empresas que têm as costas mais largas, porque acontece o que o Baravelli chama de bitributação, né? Quem faz a cooperativa acaba pagando os mesmos impostos que grandes empresas, acaba pagando seus impostos pessoais, como, enfim, trabalhador, e os mesmos impostos, os mesmos valores na própria cooperativa. Então, não consegue se sustentar uma cooperativa popular desse tipo aqui em Fortaleza, né? Ou, sim, Fortaleza também, mas no Brasil. Então, aqui a gente se organiza mais em termos de associação de moradores, né? Com CNPJ mais simples. E a primeira contradição que eu aponto é essa negociação, essa dicotomia, essa dialética entre o discurso da prática pragmática que a gente precisa ter, né? Até quando a gente atua em assessoria técnica, muito dissociada de práticas do Estado, que é o que acontece agora, e o nosso discurso político, nossa ideologia, nosso discurso ideal, né? Então, a gente muitas vezes tem que entrar em contradição, tem que entrar, né, nessa adequação de associações de moradores em vez de cooperativas, tem que entrar numa lógica de sociedade de propriedade privada em vez de uma lógica de propriedade coletiva, né? E isso, enfim, muitas vezes não tem como fugir, quer dizer, quase sempre não tem como fugir porque a gente não tem propriedade coletiva aqui, né? E eu acho que essa é uma das grandes questões também para a organização pós-obra e gestão do conjunto, né? E eu acho que outro ponto, tô finalizando aqui, outro ponto importante que temos é que a Maricato fala, né, a terra como nó, e que a terra é o objeto necessário para a reprodução da moradia, tanto sendo capitalista, capitalizada, como, enfim, produção em massa, produção para revenda, como a produção social nesse sentido de mutirão, né, até na própria autoconstrução, a terra continua sendo nó de todos os tipos de produção. Então, o acesso à terra no Brasil é uma grande questão. A gente não tem banco de terras, né? A gente tem, no caso de Fortaleza, um fundo de terras criado em 89, mas ninguém sabe como é que está esse fundo de terras. Ele é muito usado para outras coisas, muitas vezes vazios urbanos demarcados para habitação de interesse social são destinados para outra coisa. Então, a terra continua sendo nó mesmo quando ela é mapeada para habitação de interesse social ou para equipamentos públicos, né? E geralmente a gente vê nesses programas e casos brasileiros que a terra foi obtida por doação, na maioria das vezes, né? Por algum acordo com a secretaria, ou com a companhia de habitação, ou com o Estado. Então, isso facilitou o desenvolvimento dessas práticas, né? Então, a terra, eu acho que é a principal questão a se resolver quando a gente está lidando com o movimento social, com moradia, com essas famílias de menor renda, né? Então, e aí a segunda contradição que eu aponto também, ainda um pouco na lógica da primeira, é essa dicotomia entre o ideal que a gente quer para essas práticas, né, e a prática possível, né, dentro da lógica desse sistema capitalista periférico, do sistema de créditos que a gente se insere, né? Geralmente essas experiências estudadas, elas entram nesse sistema de crédito, porque apesar de ser um crédito que não compromete 10%, que compromete até 10% da renda das famílias, 20% da renda das famílias, né? Ou Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que foi inovador porque ele conseguiu subsidiar 90% ou mais por cento da construção de habitação. Mesmo assim, coloca as famílias nesse sistema de capital financeiro e de dívidas, né? Mas são coisas que são contradições que a gente tem que lidar, que a gente tem que resolver, que a gente tem que pensar e às vezes se inserir mesmo, né? Um pouco, dependendo do contexto, abraçar, né? Coloco a questão do marco legal e da vontade política, o marco legal, a estrutura institucional e a vontade política municipal certo, vou encerrar. Vontade política municipal, estadual, de realizar essas práticas, né? A necessidade do apoio do Estado vem como outra contradição, porque apesar disso, se colocar como uma prática contra-hegemônica, uma prática que vem de um viés socialista, a gente precisa se adequar à realidade de agora, uma realidade neoliberal, uma realidade que o Estado ele está ali associado com o setor privado, e a gente precisa compreender essa estrutura do Estado, precisa compreender essa estrutura do Estado não só com relação às secretarias, os fundos de cada uma, mas onde está sobrando recurso, de onde vem, para a gente conseguir estudar e montar uma política, uma prática, né, embasada em recurso, embasada no conhecimento
dessa lógica, né? Porque a gente precisa se associar ao Estado de certa forma, porque é o Estado que vai financiar obra de infraestrutura, obra de saneamento, obra de eletricidade. Não tem como a gente fazer isso na assessoria técnica só com auto-urbanização, só com financiamento coletivo das famílias, né? E aí eu acho que, para fechar mesmo, essas são as questões, né? A questão da terra como uma questão fundiária que se coloca em todo contexto, a questão dos recursos escassos das prefeituras, dos governos do Estado, nesse cenário de agora, principalmente, pós-pandemia e pós-governo Bolsonaro, e essa questão organizativa do movimento social, da assessoria e do poder público como um todo, né? Da compreensão dessa estrutura para a gente propor de forma embasada, propor com forma técnica, mas também politizada, e construir esse processo emancipatório, né? Como é que a gente combate esse déficit habitacional efetivamente e num processo político, tendo em mente de que o combate ao déficit habitacional não vai ser feito só por projetos assim, né? Só por projetos autogestionários de mutirão. A gente sabe que precisa de um programa em massa, de um programa nacional para combater esse déficit habitacional, né? A gente tem que aprender, melhorar esse programa nacional, mas colocar isso para frente, né? Deixa eu não estou conseguindo passar aqui no outro. Mas é basicamente isso. A gente vê resultados positivos dessas práticas, unidades habitacionais de melhor qualidade, melhores materiais, melhor politização e capacitação dessas famílias depois dessas experiências. E hoje em dia, aqui, algumas fotos do cenário de Fortaleza, a gente vê muitas ocupações urbanas acontecendo, tanto em vazios construídos, que a gente chama, né, em prédios, como em terrenos públicos, né, em terrenos vazios e destinados para habitação. E aí fica para a gente pensar essas práticas futuras de assessoria técnica nesses territórios, nesses contextos. Acho que é isso. Passei do meu tempo, desculpa. Mas fico por aqui. Eu não estou escutando, Tomás. Sei, eu pus fone de ouvido, e aí o fone Agora de sim. ouvido tira. Por isso que o Vinícius não estava me escutando. Mas tudo bem. Então, desculpe. Nós vamos fazer, então, a sequência das 4 apresentações e depois a gente abre o debate, tudo bem? Então, vou passar, então, a palavra para a Larissa Capasso. Desculpa, Larissa. A produção de Imagina. habitação social na região central da cidade de São Paulo. Isso. O fone de ouvido é muito... Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo, sim. Só põe em tela cheia. Meu nome é Larissa, eu sou mestranda em Planejamento Urbano e Regional pela FAUSP, e eu vou apresentar um pouquinho, indo agora para o mercado privado, da produção imobiliária, na verdade, do que foi aprovado como habitação social e popular na região central da cidade de São Paulo. Passando bem rapidamente pela justificativa temática e territorial, o Vinícius já falou um pouquinho, né, da questão do déficit habitacional, e a região metropolitana de São Paulo concentra mais de 10% do déficit habitacional do país. E a escolha do município de São Paulo é por conta que, desde 2002, tem muitas inovações na regulação urbanística, é um território de importância e referência, né, para o contexto nacional, e a forte produção imobiliária facilita a identificação da relação dessa produção com a regulação. O recorte territorial da região central, eu vou falar especificamente da subprefeitura Sé, por conta que também é um território que tem experimentação de avanços, né, na regulação urbanística, e porque tem características que são muito semelhantes em vários contextos de regiões metropolitanas, que pode servir como referência. E assim como todo município brasileiro,
São Paulo tem essa característica de segregação socioespacial, com concentração de infraestrutura, empregos e produção econômica das mais altas rendas. Aqui são taxas de crescimento demográfico, e também muitas metrópoles mundiais passaram por essa questão desse esvaziamento populacional na região central. Então, década de 80 e 90, começou a ter um esvaziamento da região central com o adensamento das periferias. Em 90, 2000, teve uma intensificação desse processo, e a partir de 2002 teve uma estabilização. Isso foi uma exclusão da população mais pobre para as áreas periféricas e uma migração das classes sociais de mais alta renda para outras áreas. Porém, a partir de 2001 até 2013, aí, tem alguns dados que mostram um reaquecimento da produção imobiliária na região central. Não ocorreu totalmente uma recuperação da densidade populacional. E continuou tendo uma ociosidade imobiliária maior do que no restante da cidade. E, de qualquer forma, independente da questão da moradia, sempre teve taxas de emprego muito altas, e todos esses processos trazem alguns questionamentos relacionados com as políticas que estão sendo experimentadas nesse território, se isso é uma consequência dessas políticas, e qual o perfil da população que está retornando para a área central. Então, a proposta do artigo foi analisar a produção de habitação social e de mercado popular no território da subprefeitura Sé, para entender se essa suposta produção de moradia está sendo destinada para a população que seria o alvo dessa política. A própria Prefeitura de São Paulo, através de um relatório de aplicação do plano diretor, informou que teve um aumento do licenciamento de habitação social na cidade após a aprovação do plano diretor de 2014, e que esse território da subprefeitura Sé foi um dos destaques em termos de quantidade de unidades licenciadas. Então, eu fiz um mapeamento de tudo que foi aprovado como habitação social e popular, que foram 119 empreendimentos. Não necessariamente todos eles foram construídos, porque eu trabalhei com dados de aprovação de licenciamento. Então, eu peguei os dados apesar do plano diretor ter sido aprovado no meio do ano, eu peguei os dados desde janeiro de 2014. Então, dá para perceber que teve um aumento realmente, né, na aprovação desse tipo de empreendimento, especial nos últimos 3 anos, né, eu analisei até 2021, então 2019, 2020, 2021, você vê uma intensificação, porém, não foi uma exclusividade da região central, isso aconteceu pegando dados do município e da região metropolitana, numa região mais ampla. A maior parte dos projetos, quase 90% dos projetos aprovados são de edificação nova, tendo as reformas alguma representatividade, que as reformas elas são ou consequência, né, das lutas de ocupações, dos movimentos de moradia, e algumas também são processos de retrofit, para a incorporação do mercado imobiliário, mas chama atenção que, apesar da quantidade de imóveis ociosos, o mercado privado continua preferindo construir edificações novas. Daí aqui eu fiz uma distribuição e adotei uma classificação das categorias de uso para tentar entender um pouco melhor esses dados. Então, eu dividi entre o que é exclusivamente habitação de interesse social, os empreendimentos que têm tanto habitação de interesse social como de mercado popular, o que são de mercado popular, que já é uma camada um pouco mais média, né? Não tão de interesse social, e incluir também os que têm usos não residenciais, e os mistos seriam o que o empreendimento inclui unidades também que não são destinadas a habitação social ou popular, então que talvez, dependendo da distribuição de unidades no empreendimento, já não sejam voltadas para essas camadas mais pobres da população. Então, por essa distribuição, dá para perceber que teve uma representação boa de produção de habitação social e popular, de quase 65% no território.
Quase 85% também é produção do setor privado. Então, isso enfatiza a importância do planejamento urbano, considerando que a maior parte da produção é do setor privado e a dependência desse setor na política habitacional. Tentando entender um pouco a distribuição desconsiderando o zoneamento, né? Então, quase 40%, mais de 40% dessa produção está inserida em perímetros demarcados como ZEIs, sendo que quase 30% ZEIs de vazios mais voltadas a ZEIs 3, que são as voltadas para habitação social, que tem uma porcentagem maior de destinação à habitação social, e 10% na ZEIs 5, que a gente chama aqui de ZEIs de mercado, que tem uma porcentagem maior para habitação de mercado popular. E daí, tentando entender um pouco essa classificação adotada em relação ao zoneamento, 46% dos licenciamentos que não incluem habitação não social estão inseridos em ZEIs, e os que incluem são apenas 30%. Então, a gente vê que o zoneamento produziu, sim, algum efeito nessa produção de moradia, porque esses números eles não são desprezíveis, assim, né? A distribuição territorial disso, considerando a iniciativa, né, o agente promotor. Então, a gente percebe que o que teve produção pelos movimentos públicos e através de PPP se concentram nos 2 distritos, República e Sé, que são regiões mais consolidadas, enquanto do mercado privado se espalha mais pelas outras regiões, né, pelos outros distritos da subprefeitura. 48 projetos aprovados, 48 projetos que foram aprovados em perímetros de ZEIs, 73% são da iniciativa privada. Então, teve, sim, alguma representatividade do zoneamento em termos dessa produção. E daí aqui eu vou apresentar 3 estudos de caso só para entender um pouquinho, porque quando eu estava fazendo esse levantamento chamou a atenção as características assim desses empreendimentos, e alguns estudos anteriores já mostravam que nessa subprefeitura que teve um maior número de lançamentos imobiliários, e teve concentração desse segmento econômico, porém com empreendimentos de unidades compactas, sem vagas de garagem, que é um pouco diferente do produto popular mais conhecido, de 2 dormitórios, que se concentra em outras regiões do município. Então, peguei 3 estudos de caso, de projetos que foram aprovados como edificação nova e que utilizaram recursos públicos, né, federais, através do programa Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela. Então, esse aqui é um empreendimento de habitação de mercado popular, que apesar de ter sido aprovado em 2014, ainda se baseou por causa do direito de protocolo na legislação de 2002, no PDE anterior. E pelas características assim do empreendimento, dá para perceber que, apesar de ter 4 tipologias de planta, nenhuma delas tem um segundo dormitório, tem sempre a opção pela uma varanda ampla, e tem algumas coisas que aparecem, né, nas plantas, indicação de banho de hotel, louça e metais Deca, infraestrutura para ar-condicionado, que indicam que talvez o público-alvo desse tipo de empreendimento não sejam as famílias de mais baixa renda. Aqui um outro empreendimento que, na classificação adotada, ele foi classificado como misto, porque inclui também unidades não voltadas à destinação social, apesar de elas serem uma quantidade menor do que as voltadas à destinação social. Tem 2 tipos de planta, de um dormitório ou opção de estúdio, e o outro de 2 dormitórios. Essa de 2 dormitórios poderia até ser considerada adequada,
para uma família de baixa renda, porém, menos de 30% das unidades da edificação são esse tipo de planta. E o empreendimento inclui uma piscina, que pelos custos de manutenção, muitas vezes inviabiliza, porque aumenta, né, o valor de condomínio, tudo, a permanência, né, e moradia de populações de mais baixa renda. Aqui um terceiro caso, que também inclui uso residencial não social, e assim como os anteriores, a planta aparentemente não atenderia as necessidades de famílias de mais baixa renda. Essa opção sempre por não incluir mais lavanderia individual nas unidades, sempre uma lavanderia coletiva que gera um custo adicional, porque essas lavanderias são pagas, então muitas vezes as pessoas de mais baixa renda não têm acesso e provavelmente a destinação, né, do empreendimento não vai ser para quem mais precisa. Então, concluindo, esses estudos, né, realizados, eles corroboram muitas análises que têm sido feitas nos últimos tempos, indicando principalmente que o público-alvo desses produtos imobiliários possuem um outro tipo de perfil que não essa destinação social desse produto mais conhecido, popular, de 2 dormitórios, que acaba sendo construído mais em outras regiões da cidade. E os estudos também fortalecem questionamentos sobre a atuação do poder público nessa produção imobiliária social e popular, em especial nessa região, sobre essa mistura, né, e combinação de unidades com destinações diferentes no mesmo empreendimento, sobre processos de eficiência empresarial no planejamento urbano, e em especial, que foi o foco desse estudo, sobre a destinação desse tipo de produção. A ausência também da relação entre a produção e as famílias cadastradas pelo município, cadastradas pela Coab. Então, não existe uma relação entre essa produção e a destinação em relação ao que tem cadastro de déficit habitacional municipal. Então, a gente percebe que seria muito importante mecanismos de fiscalização mais eficazes para garantir uma destinação correta dessa produção, considerando que esses empreendimentos utilizam benefícios, né, e incentivos da legislação. A base de licenciamento também poderia ser melhorada para ampliar e qualificar as análises sendo realizadas principalmente em relação a essa destinação, e essa questão de uma fiscalização dessa produção que está levando, né, à apropriação desses incentivos pelo mercado. É isso. Larissa, muito obrigado pela apresentação. Então, dando continuidade às apresentações, então, agora eu vou passar a palavra para o Guilherme. Não sei quem vai apresentar, se é o Guilherme ou se é a Rocio. Mas acho que Não, o sou eu Guilherme. mesmo. Tá bom. Então, mutirão em programa de atuação em cortiços em São Paulo, análise da qualidade da habitação social. Sim. Está aparecendo em tela cheia? Certo. Sim. Bom dia a todos, meu nome é Guilherme, eu sou mestrando em arquitetura pela Unesp e orientando da professora associada Rocio Fernandes Bacassalcedo. O meu trabalho é intitulado Mutirão em Programa de Atuação em Cortiços em São Paulo, análise da qualidade da habitação social. Primeiramente, com alguns dos conceitos e dados que utilizamos no nosso embasamento teórico, primeiramente com a questão simbólica do ato de habitar, pois, segundo Palasma, é o ato mais essencial da nossa existência humana, da vida em sociedade, pois nós habitamos todos os espaços construídos pelo homem, por mais que estes não tenham a função de habitar. Mas quando nós tratamos diretamente da casa, segundo Rapoport, nós percebemos que ela é um produto relacionado com a nossa cultura. Então, a forma da casa, o seu arranjo espacial, as suas características de utilização são diretamente influenciadas pela cultura dos seus moradores. E quando
nós aprofundamos essa análise a partir dos padrões geradores de Alexander, nós percebemos, nós constatamos que a casa ela pode ser constituída de padrões culturais, que são de ordem física, social e simbólica. O que seriam esses padrões culturais? Os padrões físicos seriam as características de arranjo espacial, sistemas construtivos, as características de projeto da habitação, enquanto que os padrões sociais são os padrões de comportamento dos usuários ou dos seus moradores. A interação entre os padrões físicos e os padrões sociais acaba por gerar símbolos ou padrões simbólicos que estão relacionados com a identidade, a memória e a afetividade para o lar. Além disso, nós podemos considerar que temos padrões físicos que são utilizados como parâmetros de moradia adequada, e dentre eles nós citamos alguns como Montaner, Bouëri, Pedro e Salcedo, que são alguns dos autores que também utilizamos em nossa metodologia. Mas mais do que isso, a moradia e a moradia adequada, ela também é um direito humano previsto pela ONU e também pela extinta Secretaria de Direitos Humanos do Brasil. A moradia adequada é definida a partir de um conjunto de 7 parâmetros, sendo a segurança de posse, disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura, economicidade, habitabilidade, acessibilidade, localização e adequação cultural. No entanto, quando consideramos o cumprimento desse direito à moradia, nós percebemos que uma parcela considerável das famílias de baixa renda que vivem nos grandes centros urbanos não tem esse direito atendido, visto que em 2019, a partir de pesquisa publicada pela Fundação João Pinheiro em 2021, nós tínhamos um déficit habitacional de quase 6 milhões de moradias, mas que já se encontra defasado em função da pandemia de Covid-19 e da consequente crise econômica. Então, quando consideramos a projeção futura, nós teremos até 2030 um déficit habitacional de quase 12 milhões de moradias, das quais cerca de 700 mil serão apenas na região metropolitana de São Paulo. Então, quando consideramos a produção necessária para atender esta demanda futura, nós necessitaríamos de 73 mil novas moradias por ano, mas que é um montante 3 vezes maior do que é produzido atualmente pelos diversos institutos e órgãos de fomento habitacional. Tendo em vista todo este contexto, nós sabemos que desde os anos 80, na cidade de São Paulo, os movimentos sociais por moradia intensificaram as suas atividades em função da falta de moradia, principalmente na área central, mas também em função de um problema conjunto que existe no centro histórico e ambiência de São Paulo, que é a presença de cortiços, que foi estudado já por diversos autores. Então, retomando o conceito de cortiço. O cortiço é um tipo de moradia precária, de caráter coletivo, em que são alugados apenas, geralmente, um cômodo para uma família realizar todas as suas atividades, além de que instalações hidráulicas e sanitárias são coletivas e geralmente subdimensionadas, de modo que o proprietário possa reduzir custos. Além disso, nós temos a relação informal dos aluguéis, que acaba por gerar um alto grau de vulnerabilidade social dos inquilinos. Então, tendo isso em vista, foram criados alguns programas de habitação social para o atendimento destas famílias, sendo estes na instância municipal e estadual. Na instância municipal, nós tivemos o mutirão, ou também Funapes comunitário e vertical, durante a gestão de Luiz Erundina, em que foi realizada uma parceria entre a Coab e a Secretaria de Habitação, que utilizou de recursos do extinto Funapes, que era o Fundo de Amparo à Habitação Subnormal, e do Fundo Municipal de Habitação, que é o atual Fundo Municipal. Na instância estadual, nós tivemos o Programa de Atuação em Cortiços, PAC-CDHU, que foi implantado durante a gestão municipal de Celso Pitta e o governo estadual de Mário Covas, em um convênio que for assinado entre a CDHU e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar se os programas de habitação social Mutirão e PAC-CDHU, implantados na ambiência do Centro Histórico de São Paulo, atendem à qualidade da habitação social, segundo os padrões físicos e a moradia adequada, através dos estudos de caso, Conjunto Habitacional Casarão Celso Garcia e Conjunto Habitacional Belém H, respectivamente. Como metodologia, nós utilizamos da abordagem da arquitetura e urbanismo dialógico, que estabelece uma relação texto-contexto, ou seja, todo edifício constitui um texto que está relacionado com o seu contexto, ou seja, sua ambiência urbana. Esta abordagem é baseada em Batkin, Riquier, Montagnola e Zarate.
E neste trabalho estamos apresentando resultados parciais referentes à minha dissertação de mestrado nas dimensões de contexto, programa habitacional e construção. Aqui eu trago a tabela de habitabilidade que utilizamos para analisar a área útil por tipo de habitação e por cômodo. E aqui eu trago o modelo gráfico que utilizamos para o estudo da relação entre os parâmetros das dimensões e, consequentemente, do seu atendimento, seja total, parcial ou não atendimento. Para exemplificar a ordem de leitura, utilizamos ela de maneira inversa, a que está apresentada, ou seja, de cima para baixo, dimensões de construção, programa habitacional, do centro histórico. Então, as linhas são utilizadas como guia para estabelecer as relações entre os parâmetros, e as bolinhas indicam aonde deveria, idealmente, haver uma relação dialógica. Então, por exemplo, segurança edílica e condominial da construção e atender sua localização. A localização dos estudos de caso, estamos no distrito de Belém, que está na subprefeitura da Moca, considerada ambiência do Centro Histórico de São Paulo, pois está junto da subprefeitura da Sé, consequentemente do Centro Histórico, e aqui eu trago localização dos dois estudos de caso, que estão situados nas proximidades da Avenida Celso Garcia, que é uma importante via de transporte e de comércio que corta o distrito de Belém. O conjunto habitacional Casarão Celso Garcia, e aqui o conjunto. Aqui eu trago a caracterização arquitetônica dos dois estudos de caso. Primeiramente, eu vou fazer alguns comentários gerais sobre os dois programas de habitação social. O programa habitacional multinível que gestou este projeto, ele foi muito pontual, pois ele realizou apenas 2 projetos, sendo este e o conjunto habitacional Madre de Deus na Moca. Então, foram ações muito pontuais para famílias de cortiço que residiam nestes mesmos terrenos, que passaram por intervenção. Já o PAC da CDHU, ele realizou mais intervenções em distritos do Centro Histórico e Ambiência de São Paulo, tendo sido, no total, 33 conjuntos habitacionais. Também sido implantados alguns projetos na cidade de Santos, que também possui uma problemática que envolve os cortiços. Os 2 projetos tiveram como mesmo público-alvo, obviamente, as famílias que residiam em cortiços, e, no geral, foram projetos que proveram a infraestrutura mínima para a habitação. Então, as instalações de água, energia elétrica, gás, esgoto, coleta de lixo. Estes parâmetros de instalações e infraestrutura também são muito importantes para definir a qualidade da habitação. Eu vou fazer comentários individuais sobre cada projeto. No caso do conjunto habitacional Casarão Celso Garcia, é um projeto de 182 unidades habitacionais, situadas em um terreno de 4.000 metros quadrados. A principal diretriz de projeto fora atender um número pré-definido de famílias, 182, em um terreno com o empreendimento do FUNAPS vertical, que é a vertente em altura do FUNAPS comunitário, já comentado anteriormente, mas que os projetos deveriam não ter elevadores, tendo em vista a redução de custos. Então, isso acabou por gerar uma ocupação vertical em um terreno relativamente pequeno, numa área central, que teve que comprometer a área útil dos apartamentos. Então, nós temos 2 tipologias, que são o lâmina e duplo. Quando analisamos a área útil por tipo de habitação, por tipologia, nós percebemos que ela é considerada ruim, uma área útil muito pequena. Quando analisamos os cômodos individualmente, nós percebemos que o tipo é um cômodo bom, a cozinha com classificação regular, o banheiro e o quarto com classificação ruim. Enquanto o duplo, perdão, possui todos os ambientes classificados como ruim em função da sua área útil. Em relação à insolação, o conjunto possui 2 conjuntos de 2 blocos, sendo em cada um destes um bloco do tipo lâmina, bloco do tipo duplo. No caso do tipo duplo, são em planta, área de serviço, sala e o quarto podem receber classificação da insolação bom na fiada central. Temos a cozinha e os banheiros, que sempre são classificados como ruim, de acordo com os parâmetros utilizados, pois as janelas estão voltadas para poços de ventilação. Temos a sala classificada como
ou é a cozinha, a área de serviço e o banheiro classificado como ruim, também pelo mesmo motivo dos postos de ventilação, ao ponto que, inclusive, a área de serviço, pois há duas lavanderias coletivas no habitacional. Além disso, não há unidades acessíveis neste projeto. Eu trago a matriz sinergias em que apresentamos as relações atendidas, parcialmente atendidas ou não atendidas. Então, no caso, por exemplo, temos as instalações, serviços que atendem os parâmetros pré-estabelecidos, a sustentabilidade atendida, por exemplo, pois não há dispositivos de sustentabilidade ambiental, e a acessibilidade não é atendida, pois não há unidades acessíveis. Ponto que, por exemplo, a segurança edílica e condominial ela é parcialmente atendida, pois há uma portaria, mas ela não controla o fluxo de pessoas da maneira adequada. Sobre o conjunto habitacional Belém H, é um conjunto relativamente menor, possui apenas 44 unidades, mas que tem uma morfologia edilícia muito semelhante com o estudo de caso anterior, além de diversos fatores, como, por exemplo, a localização próxima, ser um conjunto habitacional em altura que não possui elevadores, então consideramos que essa comparação seria pertinente. Os 43 apartamentos de um tipo único, em que temos a sala com classificação bom, cozinha, área de serviço e banheiro com classificação ruim e o quarto com classificação regular. A unidade acessível, ela faz algumas pequenas mudanças para adequar a acessibilidade. Ela é classificada como regular na sua área útil, assim como o tipo único. Então, neste caso, nós temos uma sala e cozinha que é maior do que dos outros tipos, obviamente, para atender à acessibilidade, sim, possui uma classificação regular, a área de serviço possui classificação ruim. Em relação à insolação, este estudo de caso atende melhor esses parâmetros em relação ao estudo de caso anterior, pois nós temos fiadas de apartamentos, em que nessas duas nós temos a sala, o quarto, cozinha e área de serviço com insolação boa, enquanto os banheiros possuem insolação ruim, pois estão voltados para um duto de ventilação interna que dá para a área de serviço. Ao ponto que aqui nós temos uma pequena mudança apenas pela posição em planta. Eu também trago a matriz de sinergias do estudo de caso, que atende um pouco mais alguns parâmetros de moradia adequada em comparação com o estudo de caso anterior. Por exemplo, a acessibilidade, a unidade acessível no conjunto. Nossas considerações finais, tendo em vista os parâmetros de moradia adequada estabelecidos pela ONU que utilizamos neste trabalho, nós constatamos que o programa Mutirão atende a segurança de posse, a disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura, a economicidade e a localização, mas não atende à habitabilidade, pelas unidades serem muito reduzidas, e à acessibilidade por não existirem unidades adaptadas. Enquanto que o PAC CDHU atende a segurança de posse, a disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura, a economicidade, a acessibilidade e a localização, mas não atende à acessibilidade pelos mesmos motivos citados no mutirão. Então, é isso, e termino a apresentação com agradecimento à CAPES pelo financiamento da pesquisa. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Vamos passar para a nossa última apresentação, que é da Natália Oliveira Silva, a construção de comuns urbanos na Zona Leste de São Paulo. Tá, vou compartilhar a tela. Conseguem ver? Sim. Bom, esse artigo ele faz parte de uma pesquisa de mestrado em andamento. Eu sou mestranda pela Universidade de São Judas Tadeu, e ele é orientado pela professora Eneida de Almeida, que está aqui também. Passou o slide? Tá, Passou. é importante ressaltar que esse artigo faz parte de uma pesquisa de mestrado que está em andamento, e o intuito da pesquisa do mestrado, no geral, é compreender a atuação de mulheres nos movimentos de luta por moradia,
e a construção de comuns urbanos na zona leste de São Paulo a partir dessa perspectiva feminina e feminista. Sendo assim, um dos objetos de estudo do trabalho é o Mutirão Paulo Freire, a título de retomada histórica, como um exemplo bem-sucedido desse campo de estudo. E um próximo passo da pesquisa consiste numa pesquisa participativa com essas mulheres, tanto do mutirão quanto envolvidas em outros movimentos, com, enfim, alguns instrumentos de pesquisa qualitativa e participativa. Esse artigo apresentado para o ENAMPAC em específico, ele estabelece um recorte mais abrangente sobre essa questão mais teórica da autogestão presente no mutirão Paulo Freire, a partir dessa ótica dos comuns urbanos, como uma alternativa aos processos hegemônicos de produção da cidade, com o aporte teórico do direito à cidade de Henri Lefebvre e essa questão dos comuns. O processo de industrialização, baseado no que Lefebvre aponta, gerou um impacto determinante nas cidades e no processo de urbanização, isso principalmente porque o capitalismo impõe em todos os âmbitos da vida uma universalização massificadora, que, segundo Lefebvre, corrompe a obra, que tem esse caráter único e insubstituível, em detrimento do produto, né, que tem esse valor massivo e possível de reproduzir. Nesse sentido, o valor de uso que é atribuído às obras, né, que tem sentido da vivência e tal, é substituído pelo valor de troca que é inerente da visão econômica e de troca dos produtos. Essa lógica também é replicada na produção da cidade. Então, para compreender esse processo, Lefebvre estabelece um ponto-chave para a discussão do direito à cidade, que é essa dissonância entre o habitar e o habitat. O habitar, no sentido fenomenológico, ele diz respeito à vida urbana centralizada, então que é pautada nesse valor de uso, e com grande potencial criador, né, da sociedade. Então as obras elas têm inerentes esse valor da criação e de algo único. E o habitat, por outro lado, ele é um conceito que caracteriza o cercamento criado por essa nova urbanização enquanto um mecanismo de alienação do proletariado em um processo de suburbanização que afasta ele das centralidades das cidades, que é onde a vida urbana de fato acontece, e reduz a capacidade criadora dessa forma. Esse processo ele é fortalecido pela urbanização moderna e tem como principais diretrizes 3 características, que é a homogeneidade, a fragmentação e a hierarquização. Esses 3 pontos, eles sugerem a descaracterização do habitar nas cidades e um enfraquecimento da vida urbana a partir de decisões tomadas de cima para baixo. Então, essa questão da universalização, da massificação, fragmentar, né? Então, separar os usos da cidade, colocar o proletariado num cercamento e, a partir disso, reforçar opressões a partir da hierarquização das decisões tomadas e da planificação. Partindo do pressuposto que, nesse contexto, a produção da cidade é desigual e atende principalmente aos interesses do mercado, e deixa essas lacunas, então, nas questões sociais, nas questões de acesso à habitação e às infraestruturas, o estudo acerca dos comuns se afirma enquanto uma alternativa, né, essa dicotomia do Estado e da iniciativa privada. O comum, ou os bens comuns, eles podem ser compreendidos como ambiente natural, os recursos naturais, assim como também produtos da criação urbana, como o idioma, informações, conhecimentos e a própria cidade, né? Se a gente entender ela como uma construção conjunta, como a maior experiência de criação do homem. A coletividade, nesse sentido, ela é pensada para além do público e privado. Ela é pautada na capacidade de englobar diversidades e ações do convívio que promovam essa valorização de singularidades, a partir de uma autogovernança e autogestão desses recursos. Então, as iniciativas coletivas, elas permitem vislumbrar uma possibilidade
de romper com os padrões hegemônicos totalizantes, alienantes e hierárquicos dessa sociedade capitalista. No Brasil, a produção capitalista do espaço também resultou nessa suburbanização, né? Outros trabalhos apresentados anteriormente falam sobre isso de maneira mais aproximada. E essa suburbanização é também muito pautada na especulação imobiliária. A periferização de São Paulo se deu muito por meio da autoconstrução de casas como principal forma de obtenção da propriedade privada. E formou o que hoje é conhecido como cidade informal, cidade legal. Essa prática, como aponta Maricato e outros autores, ela contribuiu muito para a acumulação capitalista durante a industrialização brasileira. Então, ela foi adotada também como uma forma de deixar fazer, né? Que não foi vigiada nem controlada, porque isso também colaborou para a formação da cidade como ela é, reforçando também desigualdades. A experiência das cooperativas uruguaias também já foi citada anteriormente, ela teve muita influência, então, no surgimento de propostas autogestionárias no cerne dos movimentos de luta por moradia no Brasil. E o principal indutor disso foi o Guilherme Coelho. Mas foi somente nos mutirões da Prefeitura de São Paulo, da gestão da Luiza Erundina, entre 89 e 92, que a autogestão teve, de fato, uma legitimação no âmbito do planejamento urbano e nas políticas públicas. Nesse sentido, a autogestão, nesse âmbito, seja dos mutirões ou de ações coletivas que fogem desse âmbito do Estado, ela difere da autoconstrução individual no que diz respeito à prática, essa possibilidade de conscientização que está implícito no processo. Isso porque a autogestão ela implica numa comunhão de diversos saberes em constante diálogo, seja dos técnicos envolvidos das assessorias, seja da associação de moradores, dos mutirantes, da mão de obra assalariada e até mesmo pelos movimentos de luta organizados que dão aporte para essa reivindicação. Então, não se trata somente da construção e da mão de obra, né, do trabalho ali prático, mas também de todo o processo de troca que está inerente nesses processos de aprendizagem, principalmente no poder da criação conjunta, né, na decisão de projeto, no coprojeto. Então, no ano de 99, na cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo, foi fundada a Associação Paulo Freire, que foi o primeiro grupo a assinar o contrato para uma obra autogestionária depois do encerramento do programa de mutirões da Prefeitura de São Paulo na gestão Erundina. Essa associação Paulo Freire era afiliada ao Movimento Sem Terra Leste 1 e tinha como assessoria técnica a usina. Entre negociações e o término da construção foram 11 anos, na verdade, uma década e alguns meses de luta, e teve uma significativa participação feminina, que não é o enfoque deste artigo, no caso, mas está aqui porque é o enfoque do trabalho de mestrado. Então, o período entre 99 e 2001 foi marcado por muita reivindicação e resistência por parte da associação, principalmente por não se enquadrar mais como integrante do programa de mutirões. A associação tinha pleiteava desde o início o direito pelo projeto próprio. E isso teve muito embate com a Secretaria de Habitação, porque o terreno que foi cedido a eles tinha outros conjuntos que já eram da tipologia do projeto Prover, do Singapura, e a Secretaria da Habitação, então, preconizava que a tipologia não fosse alterada, exatamente reforçando esse caráter tradicional da produção da habitação, né, que é massificador, que tem essa universalização que também a gente estava discutindo. Então, o direito à autogestão, no caso da Paulo Freire, representa um aspecto fundamental para romper com esses padrões hegemônicos, né? Então, esse processo de luta e resistência, que foram através de manifestações, de reivindicações, reuniões com a Secretaria da Habitação, foi muito importante para realmente impor esse direito por uma autonomia.
Depois de um tempo de reuniões, sugestões, manifestações, entre novembro e dezembro de 2000, a associação ocupou o terreno que estava destinado a eles como uma forma de garantir a posse, porque passaram algumas gestões, né, entre outras prefeituras, e estavam com um processo meio turbulento. O ato simbólico de ocupação foi esse abraço coletivo da imagem, que a gente pode ver que a associação, as 100 famílias se uniram em torno do terreno, e o passo seguinte foi a construção do barracão de madeira, que era onde eles também promoviam esses encontros, e também um ato simbólico, porque eles conseguiram passar a ter essas discussões no próprio terreno, né? Então, em loco, e poder vislumbrar ali as questões de projeto. As etapas de projeto com a usina foram todas colaborativas, então a associação participou de todas as etapas. A primeira etapa do processo partiu de conversas a respeito de questões mais subjetivas, como memórias do morar, o que cada um interpreta como o que é habitar, até definições mais práticas, como programa de necessidades, definição de relações de uso, tamanhos necessários, tipologias. E, em seguida, a usina trouxe algumas propostas, né, de estudos dos apartamentos e das tipologias habitacionais. Elas foram apresentadas nesses cartazes, na escala 1:10, e um artifício legal que eles usaram de metodologia foi utilizar blocos flexíveis de paredes e mobiliários que pudessem ser realocados. Então, esse método permite democratizar a linguagem da arquitetura, que a gente sabe que por vezes é tão técnica que exclui, né, a participação coletiva, e colocar todos os envolvidos nessa reunião num patamar igual e possível de discutir os aspectos de projeto de uma forma bem horizontal. A última etapa de projeto mesmo foi a definição de volumetria, e a principal ferramenta era o uso de maquetes, mas essa etapa impôs várias divergências na questão de como alocar essas 100 unidades de forma que os conjuntos não ficassem tão aglomerados e pudesse permitir essa questão de qualidade ambiental, de ventilação, insolação, e também que pudesse, que era algo que as famílias queriam bastante, que tivesse uma área comum de convívio, né, até para as crianças, e uma área que eles pudessem aproveitar esse conjunto. Então, essas questões impulsionaram a adoção da estrutura metálica como uma solução construtiva, já que a possibilidade de maiores vãos possibilitou suspender uma parte das habitações, criando esse vazio, que possibilitava ventilar e iluminar esse centro, né, que foi onde eles alocaram a área comum, que é uma grande praça aqui no meio dos conjuntos. E, além da qualidade volumétrica que a estrutura metálica permite, ela também permite uma flexibilidade nas plantas, né? Então, permite essa questão das plantas livres, sendo a parede só tendo a única função de vedação, e também propicia uma liberdade maior na produção da casa, né, da unidade. Então, essas pessoas, elas podem criar dentro do apartamento e flexibilizar ele de acordo com a realidade e a subjetividade de cada família. E isso também foi muito importante, tem alguns relatos de como eles entenderam conceitos que são muito teóricos da arquitetura, né, essa questão da planta livre, como isso ficou claro para as famílias a partir dessas discussões projetuais. Especialmente por conta do uso da escolha de uso da estrutura metálica, a mão de obra especializada assalariada, junto com a mão de obra dos mutirantes, foi muito necessária no processo de construção da Paulo Freire. Mas isso não quer dizer que os mutirantes, a participação deles ficou restrita a essa parte de reivindicação de coprojeto, né? Então, a participação no canteiro tem uma importância bem forte, e os relatos apontam por uma construção de relações fortalecidas por esse convívio no canteiro, seja dos mutirantes, seja da parte da assessoria técnica das mulheres,
E é nesse sentido que a gente pode falar da desconstrução de padrões hegemônicos na construção civil no contexto da Paulo Freire, porque como nenhuma decisão foi tomada de cima para baixo, o ambiente do canteiro de obras ele é automaticamente menos hostil, porque ali todo mundo fez parte da tomada de decisões e todo mundo está trabalhando em conjunto pela construção de algo comum. Além disso, a estrutura metálica aponta também para um marco simbólico. Ela é uma materialidade que, na nossa construção civil, é tida como uma materialidade nobre, né? Usada apenas em obras caras, em grandes obras de infraestrutura, grandes escritórios, e utilizá-la nesse sentido na moradia do trabalhador representa uma adoção de uma postura combativa de tudo aquilo que é encarado como padrão na sociedade, de tudo aquilo que a gente designa, né, para esse cercamento do proletariado. E, num geral, no Brasil, a gente sabe que o canteiro de obras, principalmente quem atua, né, quem tem experiência de campo, sabe que o canteiro de obras tende a ser um ambiente muito hostil, de forma geral, além de ser muito marcado e dominado pela participação masculina e por um machismo estrutural. Então, a presença feminina nesses espaços é também outro ponto disruptivo que não pode ser ignorado. E, apesar de não ser um enfoque desse artigo, ele é um ponto muito abordado com relação a Paulo Freire, que não poderia ficar de fora dessa apresentação. Como consideração final, a relação que a gente estabelece, então, esse direito à cidade, né, que é cunhado por Lefebvre, e a questão dos comuns urbanos, está exatamente nessa comunhão de saberes, dessa participação que vai desde a reivindicação até a finalização da obra, que proporciona uma vivência de pessoas com subjetividades, histórias, formas de pensar diferentes, que contribui para uma conscientização, uma autorreflexão que é individual, mas também coletiva, e que vai de encontro, então, com essa universalização imposta pelo capitalismo e pelos sistemas opressores. A gente está criando uma estrutura horizontal. Os diferentes saberes unidos nessa coletividade, na coletividade desse tipo de ação, permite descolonizar o conhecimento e proporciona um pensar conjunto, a criação comum em que todos contribuem de forma igual e com o seu saber, não tem essa hierarquia, né? Mesmo um técnico, ele não está ali na posição superior a quem é o mutirante, por exemplo. Esse aprendizado é obtido por meio da praxis, né? Então, pela ação no território, pela ação na prática, e colabora com essa busca de alternativa a esses processos totalizantes. Ele convive, né? Ele vive ao mesmo tempo que o sistema capitalista, mas ele busca uma alternativa de coexistir de uma forma menos hostil, menos autoritária, e como a gente pode produzir esse espaço de uma maneira desalienada, como a gente pode alcançar o direito à cidade cunhado pelo Henri Lefebvre, que visa esse habitar, que visa um habitar partindo dessas classes mais oprimidas e do proletariado, dessa conscientização de baixo para cima, né? Então, é um exemplo, uma prática de como é possível a gente pensar e alcançar modos de enfrentamento desses modelos hegemônicos na produção das nossas cidades. É isso. Obrigado, Natália, pela apresentação. Antes de passar para o debate, queria parabenizar os 4 apresentadores, ótimos trabalhos, ótimas apresentações, fico bem feliz. Então, queria abrir o debate. Primeiro, queria saber se alguém gostaria de fazer pergunta para os demais, questionamentos. Fiquem à vontade. Então, ainda se ninguém ainda se pronunciou, então vou tomar a liberdade de me pronunciar. Eu vou tentar pegar... Vou fazer o inverso, vou fazer a primeira pergunta para a Natália, fazer pelo inverso. Gostei bastante da sua colocação, Natália.
queria fazer uma pergunta que você faz toda uma apresentação, né, do Paulo Freire, né, num período de discussão, né, das grandes reivindicações em relação ao direito pela autonomia, né? Acho importante a gente olhar a questão, né, das demandas específicas por direito à autonomia, mas eu não sei, eu queria saber se você chegou a analisar isso a partir do momento político em que ocorreu o que a gente supostamente poderia compreender como direito à autonomia. Eu faço essa pergunta para você porque nesse período o prefeito então da época ele não favorecia nenhum processo coletivo de discussão entre os movimentos, porque o interesse não estava voltado unicamente a gente pensando no direito pela autonomia, mas o que o prefeito da época queria era justamente não construir uma articulação de mobilização entre os movimentos sociais, né? Então, isso fragilizava todos os movimentos sociais. O que se apresenta para a gente, ele realmente foi um movimento que se fortaleceu, ele, na verdade, já tinha um histórico super forte de constatação, né? Então, a gente consegue ver o resultado que ele teve. Então, eu pergunto se você chegou a analisar isso, porque quando a gente olha ele individualmente, parece que ele é um direito à autonomia. Mas o que seria super importante, acho que a gente tem que colocar isso, mas também a gente tem que analisar o momento político, que era, na verdade, um momento justamente de desassociação, né, de diluição de todas as formas de movimento, o que muitos movimentos não conseguiram, o que conseguiu o caso que você trouxe para a gente. Tá? Então, eu queria saber um pouco com relação a isso. Aí, nesse mesmo sentido, eu acho que os 4 trabalhos assim, são bastante interessantes, mas eu também gostaria de perguntar um pouco se vocês chegaram a analisar os momentos políticos, né? Um pouco, porque, por exemplo, se eu queria saber um pouco do Vinícius, né? O trabalho também bastante interessante, as apresentações, e também quando ele coloca uma linha do tempo ali, uma certa linearidade com relação à questão dos movimentos de autogestão, mas eu senti falta, na sua apresentação, se você discutiu qual era o momento político que a gente representava naquele momento, né? Porque a gente falar de FUNAPS comunitário, mesmo o Guilherme ou Vinícius, num período de gestão de Erundina, depois a gente vem com Celso Pitta e Maluf, que não era que não houve um processo de autogestão, na verdade, eles aplicaram uma política, que eu coloquei no caso da Natália, que era para desassociar todos os processos, né, de fortalecimento dos movimentos. Então, eu queria saber se vocês fizeram essa relação com as questões políticas, né? E talvez para o Vinícius, eu queria saber um pouquinho mais, Vinícius, você apresenta no final da sua fala, mas ainda fiquei com gosto de ver um pouco mais quando você fala assim, na verdade, você coloca a proposta de como vai ser o futuro do processo de autogestão, tá? Então, eu queria ouvir um pouquinho mais. Eu vou relacionar um pouco o caso disso. Essa pergunta com relação um pouco ao questionamento que eu gostaria de fazer para a Larissa também. Um trabalho super interessante de colocação. A gente, né, olhando o centro, né, a gente fica admirado a gente fala assim, num primeiro momento a gente fala assim, nossa, tem uma quantidade de produção impressionante na área central de São Paulo, você pegando a partir de 2014, né? Os gráficos também interessantes. Eu queria saber se você também construiu esse gráfico por ano e não apenas por produto, porque com certeza grande parte, quer dizer, a gente está num período assim super específico, né, que merece um cuidado um pouquinho maior, uma leitura um pouco diferenciada. Assim, grande parte da produção pode ter sido resultado do período ainda vigente de um governo Lula e Dilma. Quando a gente passa para 2016, a gente tem um outro período, então pode ser que grande parte da produção que ocorreu, na verdade, um pouco antes desse período. Depois eu queria saber, será que a gente teve uma diminuição nos últimos anos, e ainda mais agora no período da pandemia, será que a gente teve uma diminuição?
Então, são super interessantes os dados que você coloca. Você fala que, apesar de tudo, a gente teve uma produção importante, mas será que isso variou no ano? Um pouco no mesmo sentido do Vinícius, assim, então, qual é o futuro que a gente vai ter? É sempre essa produção privada? E aí, na verdade, você coloca, né, os casos que você traz para a gente rapidamente a gente tende a entender que essa produção privada não é para o mercado específico, né? Então, é quase assim, uma necessidade de um estudo pré-ocupação, um pouco como o Guilherme vai trazer, depois vou comentar, se realmente isso vai continuar, né? Porque grande parte dos conjuntos, né, provavelmente não são destinados a aquela classe, ou se é destinado, eles repassam rapidamente, né, o que é uma prática da política de habitação. Quando se faz algumas políticas de habitação, você tem um repasse altíssimo dos conjuntos habitacionais para as classes efetivamente que ainda estão demandatárias, eventualmente de faixas de rendas mais altas. E aí a nossa discussão de produção de política habitacional para baixa renda não ocorre. E aí um questionamento que eu queria comentar com você, e aí um pouco juntando com o Vinícius, porque na fala do Vinícius, ele fala da importância da terra. Aí você apresenta que grande parte da produção está sendo feita em zonas especiais de interesse social, né? Só que assim, a grande discussão de uma construção de política fundiária, por exemplo, não ocorre, porque se essa produção habitacional com a produção que você apresentou totalmente privada, na verdade eles estão se apropriando de uma política social de construção de ZEIs, mas na verdade, efetivamente, quem vai assumir aquelas áreas ou esses conjuntos habitacionais são populações mais elevadas. Então, a gente ainda está promovendo uma política de terras que estão favorecendo classes superiores e não as classes inferiores. Então, veja, a gente tem um mapa conflitivo, na verdade, de entender a política habitacional, e, assim, merece cuidados bem finos, né? Por isso que eu pergunto para os quatro se vocês estão analisando isso, na verdade, nas questões dos momentos políticos, tanto municipais quanto federais, né? Eu até vou trazer uma informação para vocês, se vocês acompanharem, né? A gente tem um novo encaminhamento, né? Vocês se assistiram o discurso do novo candidato, o próximo presidente da República, que ele volta a falar do programa Minha Casa Minha Vida. Já houve uma discussão imensa sobre isso. A Abrainc, aí eu falo isso colocado para a Larissa, a Abrainc, que é a Associação Brasileira de Produção Imobiliária Privada, lançou ontem uma proposta para o novo presidente de como eles querem que seja o programa Minha Casa Minha Vida. O Vinícius já criticou, né, e fez um questionamento do que a gente tem, e aí, na verdade, assim, aí a política do Minha Casa Minha Vida, e aí, obviamente, isso não é apenas uma proposta, eles vão fazer justamente uma demanda imensa para que convenham os interesses do mercado privado. Então, veja, as quatro apresentações estão frente a isso, né? É a mesma coisa se a gente pegar a questão da Natália da autogestão, do Paulo Freire, que é um projeto super interessante. Como é que a gente ficaria, né? Como é que a gente ficou nesses últimos 4 anos e quais são as perspectivas? Tá? E a mesma coisa para o Guilherme, também a apresentação, Guilherme, super interessante, gostei bastante. E é assustador, na verdade, quando se apresenta mais uma vez essa discussão da quantidade de novas moradias que a gente precisaria por ano, né? Então, isso vale até um trabalho histórico, né? O professor Luiz César de Queiroz Ribeiro, quando a gente não tinha dados efetivos do IBGE, do qual era o nosso déficit habitacional, nos anos 70, ele variava assim, entre 12 mil e 30 mil. Assim, não existia dados efetivos para a gente ter isso. Então, custou para a gente ter esse levantamento, o IBGE, para ser mais preciso, mas é verdade, assim, por exemplo, grande parte dos dados que você está trazendo é resultado, por exemplo, da pandemia. Não da pandemia, né? Eu diria dos últimos 2 governos, né? Que fizeram pouquíssima política habitacional nesse país, né? E que aí, obviamente, além de fazer isso, se vocês assistiram, ano passado, o número de despejos que ocorreram, né, nas diversas cidades brasileiras e, sobretudo, em áreas centrais,
de cidades brasileiras, só está aumentando esses dados que o Guilherme trouxe para a gente. Aí, Guilherme, quando você traz esses dois casos, é bastante interessante, porque a gente pode conjugar com o trabalho da Larissa, mas assim, quase fazer uma análise preocupação de como se dá isso, mas a longo prazo, né? Porque o Celso Garcia foi bastante estudado, e uma coisa assim, de repente, assim, o que os dados dos primeiros estudos falavam sobre isso? Né? Porque eu imagino que você está fazendo ele muito mais para o momento atual, né? Será que essa análise também foi feita em outros períodos? Será que a gente sentiu isso no mesmo momento? Até porque, por exemplo, o contexto de ocupação não, de estruturação urbana, por exemplo, do Belém H e do Celso Garcia, foi uma quando eles foram construídos e outra depois de tantos anos. Então, eventualmente, eu queria saber se você tentou um pouco olhar essa mesma interpretação que você está fazendo no tempo, né? Porque eles têm idades já mais avançadas, se a gente pega os casos que a Larissa está trazendo, ou mesmo o caso que a Natália está fazendo. Tá? Então, aqui são meus primeiros questionamentos. Se alguém mais quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, e aí eu passo a palavra para vocês. Se alguém quiser começar as respostas, fiquem à vontade. Eu acho que eu vou começar, então, já que foi o primeiro questionamento. Essa parte da contextualização política não está exatamente explícito nesse artigo, mas é algo que realmente tem um peso no estudo do Mutirão Paulo Freire. São processos que a gente entende como processos de longa data, né? Então, para chegar nesse patamar que a Paulo Freire, enquanto movimento, junto com a Leste 1 e junto com a própria usina, chegaram de um enfrentamento mais ativo, né? De conseguir essa posição de, apesar do contexto político, né? Que assim que a gestão Erundina acabou e a gestão do Paulo Maluf começou, a mudança das políticas públicas habitacionais teve um choque, um contraste, foi uma virada, né, total, e o próprio Singapura tem essa vertente de talvez apagamento da periferização, apagamento dos movimentos, mas eu acredito que dado todo esse processo que vem desde a década de 80, com o movimento de redemocratização e desses movimentos sociais mais organizados e menos com aquela posição de clientelismo e de apenas reivindicatório, acho que dá para entender essa movimentação da Paulo Freire e essa organização do movimento nesse sentido, como esse passado histórico do movimento fortaleceu essa postura independentemente do contexto político da época, que tem esses resquícios autoritários e da ditadura militar. Então, tem esse rebatimento, né, da questão das gestões e está também inserido, acho que com a fundação, por exemplo, do MTST, que foi em 97, dessa questão da ocupação de terra também como uma possibilidade de como atingir os objetivos da organização. Então, acho que não ficou tão explícito nesse artigo e na apresentação, mas realmente é um ponto muito importante de avaliar. E tá nesse sentido, assim, acho que a Paulo Freire está inserida nessa retomada histórica dos movimentos. Obrigado, Natália. Se alguém mais quiser se pronunciar, Larissa, Vinícius ou Guilherme. Acho que eu posso ir. Bom, tem várias questões, né? Em relação a momento político, no meu caso, eu trabalhei com dados a partir de 2014 e dados de aprovação. Então, no meu entendimento, os dados iniciais, 2014, 2015, eles são mais associados à legislação anterior.
E os dados mais recentes, que é uma produção imobiliária mais intensificada, eu associo à aprovação do PDE, que é uma consequência já um pouco, porque como são dados de aprovação, tem um recorte temporal diferente de lançamentos imobiliários, né, que o lançamento imobiliário é um dado mais atual. No artigo, eu procurei abordar um pouquinho dessa questão, aqui na apresentação não coloquei, mas dessa questão da terra e da apropriação, né, desses instrumentos urbanísticos pelo mercado, colocando que essa produção ela está acontecendo, mas justamente não está, é uma apropriação de uma política habitacional, desvirtuando a destinação e o objetivo da política em si. No artigo, acho que talvez fique um pouquinho mais claro, na apresentação eu não foquei tanto. Dados mais recentes, isso eu não coloquei no artigo, mas, enfim, eu estou começando o mestrado agora, então estou desenvolvendo os estudos e dados mais recentes também eu percebi que começam a aparecer muito o uso NR112, que é serviço de hospedagem. Então, também é mais recente que começa a aparecer as consequências de coisas que o plano diretor trouxe, e esse serviço de hospedagem sendo utilizado nesse tipo de empreendimento que está utilizando benefícios e incentivos que seriam para habitação social. Então, acredito que seja um desvirtuamento da política, né? Tem um questionamento se essa produção, porque claramente pelo perfil e até pelos folders, né, quando a gente vai pesquisar o produto, da forma como ele está sendo anunciado, a gente vê que ele é bem voltado para investidores e que provavelmente muito mais para um mercado de aluguel, principalmente de pessoas jovens, ou casais, ou moradia de curta temporada. E daí tem um questionamento se isso, em breve, daqui a algum tempo, vai gerar uma vacância, né, imobiliária, mas que daí só o tempo vai dizer. Eu queria aproveitar também para dialogar um pouco com o trabalho do Guilherme, por isso que eu até quis falar antes, porque recentemente eu fui no Celso Garcia, por conta de uma disciplina que eu estou fazendo, e achei muito interessante o trabalho, a leitura, mas me chamou a atenção justamente, eu entrei em uma das unidades habitacionais, e, assim, realmente são muito pequenas, principalmente nessa época eles procuravam, acho que, fazer coisas um pouco maiores, e até dialogando um pouco com as questões, né, das lideranças femininas, até hoje uma liderança muito forte lá, que foi a pessoa que recebeu a gente, que apresentou o conjunto tudo, é uma senhora, eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma graça, e ela é uma liderança muito forte, muito respeitada, e dá para perceber que ela é a alma assim, do lugar. Não sei se você chegou a ir lá, mas vale muito a pena. Agora, em relação à tipologia em si, me chamou a atenção justamente porque, de fato, não é, eu concordo que tem toda a questão da ventilação, tudo, mas comparando com os produtos imobiliários sendo feitos hoje, né, eu acredito que tem, assim, alguma qualidade comparando com o que o mercado privado está fazendo. Hoje, né, pelo menos até nesses que eu apresentei. É claro que, se você for considerar justamente o tipo de família em geral atendido, no caso, eu entrei na casa dessa senhora e ela mora sozinha, então para ela eu acho que atenderia bem. Agora, se você for pensar num casal ou uma pessoa sozinha com crianças, daí é um pouquinho mais complicado mesmo. Deixa eu ver se eu tinha mais... acho que é isso. Não sei se eu respondi todas as perguntas, que eram muitas colocações, mas daí, se for o caso, qualquer coisa eu... Queria aproveitar para falar já, inclusive em função da sua fala, Larissa. Eu não sei se você foi no dia 8 de outubro com o Bonduque.
para visitar, porque nesse momento eu estava com a Rocio, a gente tinha ido lá para aplicar questionários nesse final de semana, a gente encontrou com o Bonduc lá, então a gente provavelmente devia estar no mesmo espaço, no mesmo momento. Porque bem no momento que vocês estavam indo embora, que ela estava na frente, a gente foi lá. Sobre essa questão de temporalidade, primeiramente, a questão do contexto político dos programas habitacionais. Não coube no artigo, porque a intenção era fazer uma prévia dos resultados que a gente estava fazendo a nossa análise preliminar, pré-ocupação e pós-ocupação do programa habitacional e dos conjuntos habitacionais. Na dissertação, como eu já estou um pouco mais avançado nisso, estou em vias de qualificação, isso já vai estar inserido, até porque como eu estou tratando de 2 estudos de caso em São Paulo, então eu tenho espaço para fazer uma análise mais abrangente de uma mesma localidade. Então, essa questão do contexto político, desde o momento de segunda fundação de São Paulo, até a industrialização, até o período, como que eu poderia falar, que os cortiços foram ignorados pelas gestões municipais, que foi mais ou menos dos anos 30 até meados dos anos 70, até o período de pós-democratização, governo erundino e governos posteriores. Então, eu consigo contextualizar bem essa questão, só que para o artigo especificamente o foco foi um pouco mais dos resultados, dos nossos resultados parciais. Então, comentar o momento histórico e político não foi tanto o caso. A questão de temporalidade, principalmente sobre o conjunto do Celso Garcia, é uma questão que já foi documentada, porque, como você comentou, Tomás, há trabalhos anteriores que já estudaram o mutirão, o conjunto habitacional, que eu estou utilizando eles também, inclusive, como base para isso. Então, a questão histórica do conjunto, porque é um projeto que teve uma proposta original, na época que foi elaborado, e que possui muitas diferenças em relação à situação atual. Então, por exemplo, até, Larissa, se você for ver um pouco depois, a questão do projeto, ele era para ser todo aberto para a rua. Aquela praça privada deveria ser uma praça aberta porque o complexo deveria funcionar como um mini centro multiuso. Então, inclusive, você vê o projeto, a documentação de como seria o projeto originalmente, ele possui diferenças substanciais da situação atual. Então, eu estou documentando tudo isso na narrativa, na abordagem, porque inclusive as matrizes que eu apresentei, elas são a versão reduzida da que eu vou utilizar na dissertação, porque são 5 dimensões e 40 parâmetros que a gente estabeleceu que eles fazem essa correlação. Então a gente vai documentar bem os momentos históricos do projeto, os períodos de implantação e pós-ocupação, mas tem algumas coisas que a gente percebe que já foram se alterando com o tempo, pois muitos já faleceram, as famílias foram se desmembrando, novas famílias se mudaram para o conjunto nos últimos anos por contratos de gaveta, porque uma questão, talvez uma das questões, os maiores problemas do conjunto é que eles não têm o título de propriedade. Então, passado quase 30 anos da implantação do conjunto, eles não têm esse título, e isso acaba gerando uma série de problemas e de insegurança, e como eu estou fazendo essa abordagem nos padrões de Alexander, códigos geradores, então também tem essa questão de que isso gera um simbolismo negativo para esses moradores, e essa apreensão, e gera uma série de dificuldades até sociais entre os moradores. Então, tendo em vista os trabalhos anteriores, obviamente, a gente está querendo trazer uma atualização dessas questões, mas um estudo mais abrangente. Claro que tem que levar em conta muitas considerações, como, por exemplo, o contexto do distrito de Belém e da Avenida Celso Garcia, na época que o projeto foi implantado, é muito diferente da situação atual. Então, a todo momento, a gente tem que estar fazendo essa ressalva para contextualizar, que a gente está fazendo uma análise em função de dados históricos, mas avaliando a situação atual do conjunto habitacional. No caso do Belém H, ele é um projeto que fora entregue entre 2013 e 2014, então é um projeto que eu ainda vou fazer visitas, porque a gente vai, inclusive, aplicar questionários. Pessoal, desculpa interromper vocês, tá? A outra, só para vocês saberem, a outra sessão termina às 10, tá? Então, a gente precisa terminar pelo menos uns 10 minutos antes das 10 horas, tá bom? Obrigado. Só para finalizar, então, a gente vai aplicar questionários nos 2 conjuntos habitacionais. No caso da Celso Garcia, a gente já aplicou alguns, que eu vou, inclusive, sistematizei para apresentar na qualificação. Do Belém H, a gente ainda ficou um pouco mais para frente esse estudo. Então, o que eu estou trazendo um pouco é só uma prévia mesmo no conjunto habitacional, mas é isso.
Obrigado, Guilherme. Oi, Vinícius? Vou tentar ser bem rápido. Sobre o contexto político, no artigo tem um pouco desenvolvido, mas como é uma coisa muito densa e tal, não consegui desenvolver muito, mas na própria pesquisa do TCC tinha, porque é uma coisa muito importante para a gente entender que nenhum desses estudos que fiz se encaixa na realidade agora, né? No sentido de que o Uruguai é uma realidade totalmente diferente, foi uma época totalmente diferente, apesar de existir até hoje, se implantou num contexto, né? Tem uma cultura diferente. Buenos Aires, mesma coisa, apesar de ter algumas similaridades quanto à inserção no contexto neoliberal, tem um pouco mais de similaridades com relação ao contexto que eu estudo, que é de Fortaleza, né? Uma coisa mais municipalizada. E aí, com relação às outras, de Ipatinga, BH e de São Paulo, eu coloco um pouco no artigo e um pouco mais no TCC, porque é muito importante o momento político para entender isso, né? É muito importante até como uma das conclusões que eu tiro, que é o contexto político, mas não só a vontade política do corpo técnico e do corpo institucional que está lá, né? Porque a Erundina consegue fazer um programa que é estudado até hoje em 4 anos. Pelo menos eu me surpreendi quando fui me debruçar, e ela estruturou em 4 anos e ele acabou quando ela saiu. Pensei que tinha ficado um tempo a mais, né? Em Patinga acontece algo parecido, que é só enquanto tem a vontade política apesar da pressão popular, a vontade política, a articulação, toda a relação, né, de proximidade dos movimentos com a prefeitura, uma série de fatores faz com que seja possível essa inserção e a prática de autogestão nesse contexto, né? BH é outro também, né? A própria prefeitura se vê dividida porque uns querem, né, a implantação do mutirão da autogestão, ela acontece, ela parte de um setor da prefeitura. Ela tem um pouco essa diferenciação porque ela não vem do movimento e da assessoria fazendo pressão sobre o poder público. É o poder público que vem de um percurso assim mais consciente e politizado e tenta instaurar. Só que o poder público ainda está dividido nessa situação. Outra parte do poder público não quer apoiar, então tem vários imbricamentos assim, políticos, né? Aí, para emendar um pouco, né, com o tempo que eu tenho, sobre a questão da terra, com todos esses estudos, eu acho que todos os trabalhos aqui que a gente vê, é isso, né? A questão se impôs há muito tempo atrás, 50, 60 anos atrás, e ainda se impõe hoje, principalmente com essa capitalização, financiarização de tudo, de que as cidades têm seus donos específicos, né? Tem seus meios de acesso à terra específicos. Então, não é fácil conseguir conquistar um pedaço de terra, né? Mesmo inserido numa política pública do Minha Casa Minha Vida, né? Dessa que Larissa falou, esse estudo de Guilherme também, tudo está condicionado à questão de mercado, de acesso à terra, enfim, do sistema financeiro e capitalista, né? Então, isso, é necessário uma política fundiária, de alguma forma. A gente, aqui em Fortaleza, tem vazios de ZEIS 3 mapeado, que é vazios destinados à habitação, tem um plano local que mapeia vazios prioritários para habitação e vazios com infraestrutura, mas isso está mapeado, isso nunca foi posto em prática, entendeu? A gente precisa desse salto de sair do plano um pouco e tentar colocar na prática, né? E eu acho que isso entra um pouco nesse futuro da autogestão e da assessoria técnica que eu falo, né? Porque eu falo a partir da minha lente, né, de assessor técnico, né? Eu trabalho no campo, trabalho em comunidades, em ocupações, né? E eu acho que aí está o imbricamento, porque tem acontecido muitas ocupações em Fortaleza e no país tem papocado ocupação em todo canto também, né? Em prédios, em terreno. Aqui acontece muito em terreno porque tem muito esse conflito fundiário. Por isso que eu coloco forte essa questão da terra, porque aqui tem muito conflito fundiário, porque tem muito, não é tão assim ocupada como São Paulo. Aqui tem muito terreno vazio em algumas áreas e do lado tem favela, tem comunidade, tem ocupação. E o que está acontecendo agora é essas ocupações e movimentos procurando assessorias técnicas para fazer ocupações estratégicas de terrenos vazios, e de terrenos vazios, quando possíveis, públicos ou destinados para habitação de interesse social, porque aí se constrói uma narrativa disso, né? Então, a gente está trabalhando mais na marra mesmo, e tentando pensar nessa institucionalidade, nesse futuro, de como viabilizar isso, né? Como se a gente se apropriar dessa estrutura do Estado, né? Hoje eu vejo, no TCC eu falei de forma mais ingênua, mas hoje eu vejo que isso tem que acontecer não só de forma, tipo, tem a Secretaria de Habitação e ela tem orçamento X,
aí você espera que sobre algum dinheiro para investir esse dinheiro em algo novo, né? Em uma produção por mutirão. Mas eu acho que a gente tem que ir para além disso, né? Porque tem muitas secretarias, tem fundos diferentes, e tem muito dinheiro que sobra nesse meio tempo, né? Entre a previsão orçamentária do começo do ano e a execução do final do ano, alguma coisa acontece que nem metade é executado, né? As coisas são realocadas, o dinheiro volta para o poder público. Então, tem crescido esse número de assessorias técnicas, nesse sentido de uma assessoria mesmo politizada, que está no campo todo dia, né? Aqui em Fortaleza, no Nordeste, eu faço parte dessas assessorias, e elas fazem parte de rede do Nordeste, de assessorias e nacionais. Então, a gente está muito em contato e vendo esse fenômeno acontecendo, e vendo essa necessidade, a gente está buscando essa provisão. Eu acho que o grande impasse está nessa apropriação e nesse passo assim, para a prática efetiva, para além do plano, e essa negociação entre o ideal e o prático, né? O ideal e o pragmático da autogestão em si, né? Desse conceito meio que socialista de apropriação, de emancipação, de formação. Enfim, muitas coisas para falar, mas podemos parar por aqui. Vinícius, muito obrigado. Na verdade, eu queria agradecer aos 4 palestrantes e todos os colegas que também participaram junto com os palestrantes. Na verdade, excelentes trabalhos. Acho que daria para a gente continuar discutindo, mas a gente vai dar sequência. Eu vou continuar coordenando a próxima mesa, e acho que vão ser temas bastante correlatos. Então, eu os convido também para ir para outra mesa, para a gente ver um pouco a continuidade dos trabalhos. E só para fechar um pouco hoje, eu só queria lembrar, vocês devem ter recebido um e-mail da coordenação da Enamparc, dizendo que vocês podem fazer pequenos ajustes nos artigos de vocês para entregar até o dia 15. Tá? Então, como ocorreu a mesa, se eventualmente vocês quiserem fazer alguns ajustes ou correções mesmo de diagramação, então lembrem então que o prazo é dia 15 para reentregar o novo artigo. Tudo bem? Obrigado. Então, obrigado, Pedro, pelo acompanhamento.